need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde, é sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje nós vamos ter um conversatório com o professor Luciano Bettinger. Bem-vindo, Luciano, professor Luciano. O senhor hoje vai falar para a gente sobre a nova era, a nova idade, certo? Nova idade, sim. Professor Luciano René Bettinger, não é isso? Sim. Então, sim. Professor O que o senhor traz para a gente? O senhor já falou algumas vezes sobre a nova idade, sobre a nova era, né? Mas fica muita coisa ainda para ser dita, né? E eu acho que também é legal falar novamente de algumas coisas para as pessoas, às vezes, não compreenderam tão bem, compreenderem melhor, reviverem na cabeça os conceitos que foram passados, né? Compreenderem melhor, né? O que significa isso. Nós estamos saindo da era de peixes, não é isso? E entrando na era de aquários. Fala-se isso o tempo todo, em um monte de lugar. Vocês escutam falar sobre isso. Agora a questão é o que significa isso? Né, professor? O que significa essa mudança de era? Olha, meus cumprimentos a todos. Muito obrigado, dona Madalena, que sempre, muito gentilmente, me convida para vir aqui nesse programa maravilhoso. Sempre um aprendizado muito grande, muito instrutivo. Eu tenho muita alegria de participar assim desse programa. Para falar de um tema muito vasto, é um tema muito grande. Ele abrange uma era inteira, um movimento de uma era. E não é um tema que se pode abordar assim em uma hora ou 2 horas, não é? Porque são muitas coisas, né? É um movimento assim que abrange, afeta toda a humanidade, né? E não é uma mudança de estação ou uma mudança de ano, como nós temos aqui, passou dezembro, terminou dezembro, entramos em janeiro. Isso é uma mudança pequena, né? A gente entra no dia 1º de janeiro e eu, às vezes, brinco com os meus amigos assim, olha, tudo está igual como no dia 31 de dezembro, tudo não mudou nada, não vejo nada mudando, né? É uma mudança muito pequena, né? Então, é isso, mas são mudanças pequenas, né, que vão acontecendo. Tem esses marcos aí. E são mudanças marcadas, né? Exato. Estabelecidas. Já as mudanças de era são as coisas que se interpenetram, né? São ciclos, porque é preciso dizer uma coisa no início, né? E acho que já falamos sobre isso, que a vida é cíclica. A vida é cíclica. E os ciclos, existem muitos tamanhos de ciclo, dimensões de ciclos, né? Porque o que é um ciclo? O ciclo é uma coisa assim, ó. Isso é um ciclo. Então nós temos um ciclo, outro ciclo e por aí. Isso é um ciclo. Nasce, um começo, cresce, desenvolve, chega ao máximo e declina. Isso é um ciclo, né? Mas existem ciclos tão largos, tão longos, né? Que nós nem vemos a curva. E existem outros também tão curtos que também nós não percebemos. Parece uma linha reta assim. E, no entanto, são ciclos muito pequenos e muito rápidos, né? Então, a vida é assim. Tem ciclos, tempos, né, relativos ao tempo. Por exemplo, o tempo de vida de uma mosca. É muito pequeno esse tempo de vida da mosca, né?
ou de um mosquito, né? É um tempo assim muito curto. E tem outros tempos maiores. O nosso tempo, por exemplo, máximo, é de 120 anos. É que ele foi sendo reduzido. Nós mesmos, com nossas atitudes, nosso comportamento, nossa maneira de viver, nós fomos reduzindo esse ciclo aí. Mas nós estamos agora avançando, ganhando mais vida, mais tempo de vida, vivendo mais. Tem pessoas que já alcançaram 100 anos, né? Já estão alcançando 100 anos, né? Por causa de vários fatores, da medicina, dos hábitos de vida, da atividade física que fazem, dos hábitos higiênicos, da alimentação. Tudo isso está ajudando para que as pessoas vivam mais tempo, tenham um período mais longo de vida. Mas o ciclo, nós podemos dizer também que o ciclo é uma coisa assim. Isso é um ciclo. Já passou. Começou, passou. Por isso que um poeta escreveu assim, disse: a vida é um piscar da luz no espelho da eternidade. É um piscar. Quer dizer, nós nascemos, já morremos. Um piscar da luz, né? A vida é uma coisa assim, muito rápida, né? Muito rápida. Mas para nós termos uma ideia dessa mudança, desse câmbio grande que nós estamos vivendo, nós podemos dizer que já desde 21 de março de 1948, o Sol entrou na constelação de Aquário, inaugurando um novo período para a humanidade. Uma nova era, vamos dizer, que é um período muito grande, de aproximadamente 2.160 anos. Né? Então, são períodos tão distantes, tão grandes, que nós vivemos apenas 100 anos, vamos dizer, 80 anos. Então, 80 anos dentro de 2.160 anos é muito pouco. É um piscar. É um piscar mesmo. Né? Você disse. Então, é essa mudança assim, que está acontecendo. E essas mudanças também não ocorrem assim, de um momento para outro. Não, vai entrando, a era vai assim entrando, aos poucos. Na era passada, que é a era de peixes, a era passada, e a era de aquários. Então, a era de aquários vai entrando, aos pouquinhos. Nós vamos sentindo. Hoje nós estamos sentindo alguma coisa que o amigo ali falou, né? Dizendo Petrópolis, nós estamos no verão, né? E ainda estamos sentindo frio, como se fosse outono, inverno, até inverno, né? Daqui a pouco nós estamos ele até, o Luciano hoje até estava inspirado, né? Disse que o Petrópolis é tão bom Não que é? o inverno veio passar férias aqui. É. Então, eu gostei. É isso que acontece. O que está acontecendo aqui é um exemplo também do que acontece numa era, só que num tempo muito maior, não é? As mudanças vão ocorrendo, porque essas mudanças, elas não podem ser bruscas, não é? Por exemplo, se um dia é verão, outro dia é inverno, um dia tem 30 graus de temperatura, outro dia tem 0 graus, ou 3 abaixo de zero, as pessoas vão ficar doentes. O impacto, esse impacto, né, no organismo, se as pessoas não estiverem prevenidas, vão adoecer. Né? Como é que vão se adaptar imediatamente assim a uma mudança dessa? O professor querendo dizer que se acontecesse nessa mudança de era da mesma forma, se fosse uma mudança brusca, as pessoas não suportariam, não é isso, professor? Não suportariam. Não teria como, porque é Nem uma pode mudança, ser. ele vai falar para a gente, é uma mudança realmente forte. O significado de nós sairmos da era de Muito peixes forte, e entrarmos na era de aquários é uma mudança muito forte. Então, se isso acontecesse de uma forma imediata, em vez de haver essa transição da qual ele está falando, os seres humanos não suportariam isso, né?
não haveria condição de se fazer essa planeta. transição bruscamente. O próprio planeta, como ele está dizendo, não suportaria isso, né? Então, como é que o senhor vai falar para a gente como é que é essa mudança, né? Então essa mudança, nós não temos noção, por exemplo, nós vivemos nessa época, né? Mas nós não temos a noção assim de quanto tempo levou para o reino se estabelecer, o reino mineral. Nós não temos noção disso. Milhares de anos para se sedimentar e formar o reino mineral. Depois, milhares de anos para se desenvolver o reino vegetal. Milhares de anos para nascer o reino animal. E nós estamos agora no quarto reino, na quarta dimensão, né, em questão de evolução, né? Nós estamos no quarto nível de evolução, o nível humano. Nós saímos do reino animal, né? Então nós não temos noção desses períodos, porque são períodos muito grandes. Nós estamos há pouco tempo, mas milhares de anos transcorreram para que nascessem esses reinos, primeiro o mineral, o vegetal, o animal, até chegar ao humano. Né? São períodos muito grandes, né? Então nós não sabemos. A ciência tem um pouco assim de noção sobre isso, né? Mas são muita especulação, vão pesquisando, aqueles que vão pesquisando são os arqueólogos, né? Os arqueólogos que vão descobrindo certas marcas e percebendo mais ou menos há anos atrás como era a civilização, né? Coisas pequenas assim, né? E agora com a tecnologia avançada, nós podemos pesquisar muito mais coisas. Por exemplo, eu vejo no reino animal, nós assistimos determinados comportamentos de animais que nós nunca percebíamos. Nós percebemos certos, como um rato, por exemplo, se desenvolve lá no lugar onde ele se esconde, onde ele habita, né? Tem câmeras lá dentro que vão filmando coisas. Hoje nós temos essa tecnologia, nós podemos perceber um momento, uma flor, por exemplo, como é que ela vai se desabrochando do botão até chegar na flor. Nós podemos ver esse movimento, coisa que nós nunca vimos, né? Por causa da tecnologia. E percebendo a possibilidade de aprender com isso, né? E vamos aprendendo comportamentos animais, por exemplo, dos animais, é que nós podemos agora perceber, olha que interessante, como é que eles reagem, como é que eles vivem. Nós vamos conhecendo um pouco o comportamento deles e comparando com o nosso comportamento, não é? Porque nós viemos desses reinos aí, fomos evoluindo, é um processo evolutivo que ocorreu nesse planeta em que nós vivemos, né? Porque os outros planetas do sistema solar não se desenvolveram, a vida humana não pôde desenvolver, não havia água, né? Nesses planetas para desenvolver a vida humana, né? Então nós estamos só aqui e nós estamos então observando todos esses acontecimentos aí. E então aí nós temos assim, voltando, né, para a era, né, já vimos que não é um processo assim rápido, porque é uma mudança grande, uma grande mudança, uma enorme mudança, né, no comportamento, na atitude da pessoa. Então nós temos que nos adaptar e nos adaptando a essas mudanças aos poucos, porque cada mudança que nós temos que passar é difícil. Por quê? Porque nós temos que nos adaptar à mudança. E aí reside a dificuldade. Em geral, nós não queremos
mudar nada. Isso já é inerente quase que ao ser humano, né? Ele não gosta de mudança. Não gosta, não queremos, porque nós estamos numa zona de conforto. Nós vivemos aqui numa zona de conforto, sempre procuro conversar, compartilhar com as pessoas e conversar nesse sentido, né? Nós estamos entre duas forças, nós estamos no meio, entre duas forças. Nós estamos submetidos à força da gravidade da Terra, que puxa para baixo. Nós somos nem uma pulga, pode dizer, é um micróbio dentro de uma pulga, talvez. Se nós subirmos aqui, quem viaja de avião, né, chega a 10 quilômetros apenas, nós já não vemos mais nenhum ser humano. Vemos edifícios assim, umas casinhas assim, pequenininhas assim. Se nós formos mais alto, nós já não vemos mais nada. Então nós somos minúsculos nesse planeta aqui, e não é um planeta tão grande, né? Júpiter é muito maior do que a Terra, né? Do que o nosso planeta. Então nós desaparecemos realmente. Sem pensar no sistema solar, que aí a gente ainda fica menorzinho. Como? Se for comparar o sistema solar, nós somos menorzinhos. Nós ainda. também assim, né? Então nós somos atraídos por essa força da gravidade que puxa, que é muito maior do que nós. Então ela puxa para a Terra. E aí, se nós nos entregarmos a essa força, nós vamos até entrar dentro da Terra, né? Que é o final do ciclo, é voltar para a Terra, o corpo, né? A estrutura física. Mas existe outra força que puxa para cima, que é o nosso centro solar, é o Sol, que puxa, uma energia que puxa para cima. Então, quando nós levantamos, nós podemos observar muito isso na nossa vida diária. Quando acordamos e vemos um dia de sol brilhante, né, tudo brilhando assim, a vontade é sair, entrar em movimento, correr, né, viver, enfim, não é? Não é assim, a gente sente isso, né? Abre a janela e vê um dia chuvoso, frio, como Petrópolis aqui, né? A gente fica com vontade de voltar para a cama. Ficar em casa, voltar para a cama, quer dizer, ficar inerte. Então nós estamos no meio dessas duas forças, uma que puxa para cima e outra que puxa para baixo. Felizmente, há um revezamento. Né? À noite, um equilíbrio, né? Uma polaridade, né? Uma força é negativa e outra é positiva. O Sol é energia positiva, puxa para cima. A Terra, energia negativa, puxa para baixo. Para o frio, para a destruição. O Sol, para a construção, para a elevação, para a luz. Né? Mas, na verdade, são esse conjunto que vai trazer o equilíbrio, não é isso? Justamente, esse equilíbrio. Então, quando começa, por exemplo... É importante que se diga isso para as pessoas entenderem que é positiva, mas o equilíbrio está quando você junta as duas. Esse positivo não tem a conotação de que é melhor do que uma do que a outra. É. E nós temos 4 estações. Então, 2 estações são extremas. Muito frio, o inverno, e muito calor, o verão. E temos 2 estações intermediárias, o outono e a primavera, que são mais equilibradas. Então nós nos sentimos melhor na primavera e no outono. Primavera começa o verão, né? Mas não é tão quente. Né? O outono começa o inverno, mas demora um pouquinho. Então nós estamos nesse equilíbrio da natureza, né? Vivendo aí nesse meio aí. E assim também é a nossa evolução. De dia nós evoluímos, crescemos, construímos coisas, nos divertimos, assistimos música, ouvimos música, concertos, e de noite nós descansamos, ou podemos, e tem pessoas que trocam, né? Vivem mais na noite e menos no dia, né? São contrários à natureza, né? O comportamento da natureza.
Então, tudo isso aí é uma questão de observação, né? A natureza está sempre nos mostrando como é e como nós nos comportamos com isso, né? Mas estou falando isso porque a palavra-chave dessa era de Aquários é saber. É o momento de sabermos. Saber o quê? Quem somos. Principalmente quem somos. E por que estamos aqui. E por que temos que morrer. E uma série de perguntas, né, que alguns fazem, né? Assim, qual a palavra-chave da era de Peixe, professor? Crer. Crer. A palavra é crer. Porque a era de Peixe foi uma era, respondendo a sua pergunta, a era passada de Peixe foi uma era negativa, uma era de escuridão. Então, quando Jesus, o Mestre Jesus, veio no início dessa era, e já daqui a pouco vamos falar sobre isso aí, ele chegou numa época muito difícil da humanidade, de destruição, e precisava alguém que animasse, que desse esperança às pessoas. Então, Jesus fez esse papel, né? Revelou a verdade com V maiúsculo, do divino, por que nós estamos. Mas nós íamos entrar numa idade de luz, de paz, de harmonia, né? De fraternidade. Mas aí as pessoas diziam, bom, mas quando é que vamos entrar? Bom, um dia. Aí passava um dia, passava um mês, passava um ano, passava 10 anos, passava 100 anos, mas quando é que vem isso? Acreditem, creiam. Então a palavra foi crer, e que sustentou toda a palavra sábia, porque era a fé, acreditar que o divino vai nos ajudar, nós saímos desse estado, pronto, né? Bom, mas isso foi a era passada. Agora é uma era de luz, de crescimento, de fraternidade. Então, a palavra-chave é saber quem nós somos. Não é também abandonar a fé, porque muitas pessoas podem pensar, então não precisa fé. Não, precisa sim, mas é importante, né? Mas nós precisamos acrescentar mais uma palavra: fé com consciência. Perfeito. Com consciência, com conhecimento. Consciência, que é uma palavra que pode se dividir em duas: com e ciência. Por que com e ciência? Porque ciência significa experiência. A ciência, ela se baseia no resultado de uma experiência, ela experimenta, né, e vê o resultado e aí formula uma lei baseada na experiência. Então a ciência é matemática, como matemática, 2 e 2 são 4, não pode ser outra coisa, né? Mas assim, né? Então, por isso essa palavra foi usada. Mas não só saber, como humanidade, humanismo é também a palavra dessa era, de humanidade, de fraternidade. Até mesmo na fé, a pessoa adquiriu a experiência para poder chegar ao nível seguinte, que seria o saber, através da experiência, como o senhor falou. Aí chegamos nessa era de Aquários, no início, em 48, nós estamos no ano 70. Vamos entrar agora no ano 71. Mas era de Aquários. Da era de Aquários. Isso, 71. Vamos entrar agora em 20 de março, que o Sol entra em Aquários, né? E que começa o ano cósmico, o ano astrológico. Nós estamos ainda no ano antigo. Mas 1º de dezembro é o ano tradicional, assim, convencional. Convencionou-se a terminar o ano em dezembro e começar em 1º de janeiro. Isso é uma convenção. Mas, cosmicamente, o ano começa
em 21 ou 20, às vezes é 21, às vezes 20, quando o Sol entra na constelação de Áries, que é o primeiro signo dos 12, do zodíaco. Então aí começam as novas influências cósmicas. Vamos frisar aqui, professor, se eu pudesse abrir um parênteses para falar sobre isso, eu sempre peço para o senhor falar sobre isso. Porque às vezes as pessoas pensam que há 12 signos, né? Aquários. Isso foi alguém que estipulou, botou esse nome, não é. São constelações que existem, não é isso, professor? Sim, são constelações que estão no céu, né? Circundando o Sol, não é isso? Sim. E estão lá. Elas são formadas pelas estrelas, não é? Sim. Pelas estrelas, no caso no cósmico, né? Que a nossa única estrela é o Sol. Mas em função de todo o cósmico, né? Existem formações e cada uma em função do seu modelo, né? Mais ou menos isso, adquiriu um nome. Então, percebeu-se, né, que existiam essas 12 constelações no universo. Aí por isso se fala nisso, não foi alguém que inventou esses nomes e deu, não é uma coisa aleatória, é uma coisa, vamos dizer, cientificamente também, científica, né? Exatamente. Em que observou-se o céu e percebeu-se que existiam essas 12 formações que havia formatos semelhantes aos nomes que foram dados, não é isso? Né? É impressionante isso, né? Porque se nós analisarmos os antigos, porque a astrologia, o que nós hoje chamamos cosmobiologia, é um conhecimento muito antigo, muito antigo. É verdade. Né? Então, como é que ele surgiu? Os seres humanos, os humanos, começaram a observar o céu, observando o céu, as estrelas, né? O movimento do Sol e o movimento da Lua, ficaram observando. Agora, é impressionante como essas pessoas, naqueles tempos antigos, observavam o movimento dos astros, né? Das constelações, das estrelas e tudo, e começaram a identificar constelações. Isso. Depois, observaram o comportamento dos humanos, relacionaram as influências cósmicas com as influências, com o comportamento e influências dos humanos, fizeram uma ligação do comportamento humano com aquelas constelações e chegaram a esse conhecimento da cosmobiologia, né? Da astrologia. Foi uma coisa que se desenvolveu lentamente. Né? Lentamente, muitos estudos profundos, né? Milhares de anos para chegar a esse conhecimento e catalogar isso, né? 12 constelações, conhecer, porque nosso sistema solar é como uma célula. Quem conhece a célula sabe que é uma célula, isso é uma célula gigantesca, né? Mas essa célula, né, tem milhares e bilhões de outras células iguais a essas no cosmos, né? O nosso Sol não é o único Sol, existe um Sol central que alimenta todos esses outros sóis. Um Sol central que nós nem podemos ver, nem poderíamos, nem por binóculo, nem por nada poderíamos ver esse Sol central, de tão forte que a luz é tão forte, né? Esse Sol é uma miniatura desse Sol central, né? Então nós não podemos olhar também para ele diretamente, porque queimaria a vista, né? Então é um Sol aqui que alimenta toda esse sistema aqui e essa evolução que acontece no nosso planeta Terra. Mas então nós estamos falando aqui, voltando, eu tomei alguns pontos aqui para nós assim não nos perder, eu não me perder muito, né? Porque é um tema muito amplo, né? É um tema assim que envolve
envolve a humanidade toda, a mudança de uma era para outra, né? O que nós estamos assistindo, nós somos, de certa forma, privilegiados, porque nós estamos assistindo uma mudança dessa magnitude, que é uma mudança muito grande. Porque quando é uma mudança pequena, mudou isso, mudei uma casa, mudei um jardim, pequena, né? Mas essa é uma mudança muito grande e exige uma adaptação grande nossa também. Porque nós já estamos falando de nova era há muito tempo atrás, há muito tempo. Já muitos sábios, muitos mestres falaram dessa era como uma era de luz, a era de ouro da humanidade, né? Mas hoje muitas pessoas perguntam, mas como era de ouro da humanidade, com todo esse panorama que nós assistimos aí, destruição, né? Pessoas se matando, países construindo bombas para atacar os outros países. E o que é isso, então? Que construção é essa aí? Né? É a transição, não é? É essa transição. Nós temos que destruir uma coisa para construir outra. Uma casa, quando ela está muito antiga, ela tem que ser derrubada para construir uma nova casa, porque tem outras tecnologias, outras maneiras de construir, outros materiais mais modernos, mais duráveis. Então, uma casa antiga não adianta a gente passar um cimentinho, consertar um pouco assim, não adianta. A estrutura está toda destruída, carcomida, né? Então, realmente tem que destruir, botar abaixo essa casa e começar uma nova construção. É isso que a humanidade está começando a fazer. E há pouco tempo, há um tempo atrás, se falava assim, o fim do mundo. O mundo ia acabar. E a gente pensa, o mundo vai acabar, como é que é isso? O mundo vai acabar. Ficar de um dia para o outro, o mundo ia acabar. Mas não é o mundo que vai acabar, é um sistema, um paradigma que nós seguimos há muito tempo e que esse paradigma precisa mudar, né? Nós estamos assistindo hoje um movimento, por exemplo, a ciência e a religião. A ciência e a religião estão se aproximando, mas com muita dificuldade, que a ciência, há um tempo atrás, a ciência não queria saber nada de religião, porque religião não é uma coisa assim matemática, que é 2 e 2 são 4. Não é assim. Admite, como a cosmobiologia, também não é uma ciência assim exata, porque muda, depende da interpretação. Como é que eu interpreto? O problema todo está na interpretação. Vários astrólogos, estudiosos de astrologia, né, que cada um interpreta um pouco diferente do outro, né? Porque não é matematicamente exato. Uma parte, a astronomia, é matemática, né? É exata. São cálculos feitos, é a parte da astronomia. Mas a astrologia, o estudo da influência desses planetas, dessas constelações, varia. Nós podemos modificá-las, né? A interpretação, ela tem um problema grave, que quando a pessoa não tem conhecimento, um grande conhecimento, ela enxerga sempre perspectivas. Exato. Então, quem enxerga, vamos dizer, a questão por esse lado, diz, não, é isso. Mas quem enxerga por esse, de repente fala que é a coisa oposta. Mas quando a pessoa começa a adquirir conhecimento, daí o professor falou que a era do saber, não é isso? Quando a pessoa começa a adquirir conhecimento, ela começa a conseguir perceber as várias perspectivas. Quando você lê uma Bíblia, por exemplo, um livro sagrado, pode ser o Bhagavad Gita, pode ser um livro que tem ali a verdade contida, e quando você também desenvolveu um certo conhecimento,
você começa a perceber, né, aquilo de várias perspectivas, de vários modos diferentes de olhar. E você consegue unificar o seu conhecimento, na verdade, a sua interpretação do que você está estudando, né? Então, o conhecimento, o saber é importante. E talvez por isso esteja começando um pouco a unificar a religião, digamos, né, e a ciência. Porque as pessoas na ciência, elas têm ninguém fala por parábolas, ninguém fala através de simbolismos, né? Então há uma facilidade maior de se compreender o que está sendo dito. Quando se fala dessa outra forma, através de simbolismos, né, através de metáforas, e a pessoa começa a adquirir o conhecimento, ela começa a perceber que aquilo ali se coaduna com o que está sendo dito cientificamente, né? O que afasta os dois é exatamente a falta de conhecimento que, segundo o professor, né, como ele disse, a nova idade está trazendo para a gente, né, o saber, o conhecimento. Exatamente, é isso aí. É essa abertura, porque conhecimento é luz. Isso. Sempre dizemos isso, né? Conhecimento é luz. Luz é conhecimento. Né? Quando eu sei fazer alguma coisa, eu sei. O outro não sabe. Então, isso aí gera um certo poder. Né? Ah, ele sabe fazer, eu não sei. Aquele tem um certo poder sobre aquele que é ignorante naquele assunto. Né? Mas o conhecimento é uma luz mais fraca. Né? Mas se nós estudarmos, nós vamos ganhar também conhecimento. Nós podemos aumentar esse conhecimento estudando. Porque crer, por exemplo, da era passada, a palavra crer é fácil. Você acredita? Acredito. Então, fácil. Agora, estudar por que isso é difícil. Eu preciso desenvolver a nossa inteligência para poder entender determinados assuntos, né? Por exemplo, eu vejo muitas pessoas assim que leem livros, né? E, aliás, como nós tivemos a oportunidade de escrever 2 livros, eu vejo isso, né? Se lança um livro e se põe determinados conhecimentos, livro de autoajuda, por exemplo, que dão determinadas fórmulas para você se sentir bem, você caminhar no caminho certo, né? Ser feliz, né? Tem livros que dão essas regras. Se nós lermos o livro, no momento que nós estamos lendo, alguém escreveu isso. E só se pode escrever alguma coisa quando se tem consciência daquilo, quando a gente tem certeza daquilo. Né? Então, se escreve aquilo. Mas quando a pessoa lê, o leitor, ele lê, tomou conhecimento, mas só. Se ele não colocar aquele conhecimento em prática, ele vivenciar aquele conhecimento, ele está ali num livro congelado no tempo, parado ali. Eu não vou dizer morreu, mas está ali, congelado no tempo. Quando alguém pega, ele falou isso assim, será que é mesmo? Eu vou botar em prática. Por exemplo, em questão de alimentação, tem muitas receitas aí, mas será que serve para mim essa receita? Será que eu devo comer isso ou não comer? Então, vou experimentar, vou botar em prática. Aí, quando eu ponho em prática o conhecimento, eu ganho a consciência, que é mais luz. Eu aí posso ver, isso aí é verdade, isso que ele escreveu é verdadeiro. Eu experimentei. Aí eu ganho a consciência, que é mais luz. E isso é que nós precisamos, ganhar consciência. E esse tempo é o tempo de ganhar consciência. Voltando àquela parte da religião e a ciência, ainda, né? Um pouquinho só, nós estamos assistindo um Papa Francisco, querendo fazer mudanças na religião. Né? Ele é um Papa avançado, ele está diante do tempo dele.
já, não é? Querendo trazer um pouco mais de ar, porque Aquário é um signo de ar, arejar aquela estrutura religiosa, mas ele está esbarrando Com a rigidez. com a rigidez dos cardeais, daqueles que estão lá dentro que não querem mudanças. Eles não querem, são contra mudanças. Então, Sua Santidade, Papa Francisco, está lutando com muita dificuldade lá dentro mesmo da igreja. Ele está encontrando essa dificuldade. Resistência. Essa resistência. Uma instituição mundial, né, que fala em Deus, que fala em evolução, que fala em crescimento, né? Onde é que está essa vontade de mudar, de se adaptar ao novo? É muito difícil, está sendo muito difícil, ele está encontrando essa resistência enorme. Em todas as religiões nós estamos encontrando isso, que as pessoas... Em outras, né, também. Nietzsche já alertava para isso, só que do jeito dele as interpretações foram completamente errôneas. Nós não olhamos para um Deus, nós criamos um Deus. Nós vivemos numa época em que parece que o que nós achamos não é que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Então nós temos um Deus antropomórfico, feito à nossa imagem e com todas as nossas qualidades e defeitos. Então isso gera essa rigidez. Nós nos agarramos a certas coisas que é como nós nos sentimos, faz parte da nossa crença e passamos isso para Deus. É assim que Deus quer, né? Quer dizer, o processo, né, hoje está sendo inverso do que deveria estar sendo. Isso que gera essa rigidez, essa estagnação, né, que a religião ficou durante muito tempo. Essa inércia. Inércia, né, também pode ser. Essa inércia, eu não quero mudança. Né? Eu queria aproveitar, o senhor falou no seu livro, eu queria aproveitar e lembrar para vocês, né, que o professor, antes que a gente chegue no finalzinho para falar correndo, a gente fala antes logo, né, que o professor tem 2 livros maravilhosos, inclusive o último, A Conexão. É um livro fantástico para quem quiser ler, né, vai aprender muito. E tem também um CD maravilhoso. Eu queria passar o telefone do professor. Luciano, você encontrou para a gente? Isso. Quem quiser pode entrar em contato com o professor. 2242-9114 ou 99981-3446. E aí vocês podem adquirir não só o livro, A Conexão, não é isso? Como um CD dele, que exatamente tem tudo a ver com o que o professor está falando, é relaxamento consciente. Então, uma pessoa que está normal, saudável, quer ter um momento de paz, tranquilidade, vai ser muito útil esse CD, Relaxamento Consciente. Mas uma pessoa que esteja doente, que esteja precisando de um auxílio no seu tratamento, esse CD também vai ser espetacular, a pessoa vai encontrar nesse CD uma forma de acelerar o seu processo de cura, de melhorar o seu tratamento, de fazer com que tudo que ela esteja fazendo fique mais eficiente, porque realmente são momentos de relaxamento em que a pessoa consegue promover a cura no corpo, né? Então, esse CD dele, Relaxamento Consciente, é espetacular, professor. Muito bom, só deve saber disso. Mas eu estou falando para vocês. Muito obrigado. É muito bom, então vale a pena. Então, quem quiser. É uma técnica, né? Pois é, mas o senhor coloca muito bem, foi muito bem feito e com certeza é um auxílio, tanto para a pessoa que quer se manter saudável, como para a pessoa que quer se tornar saudável. Nos 2 casos é excelente. Então é só entrar em contato com o professor. Senhor, desculpa a interrupção, mas é que assim já falamos para as pessoas, né? Só aproveitou, falou no livro. Agradeço muito. E o primeiro é o que a yoga me ensinou, não é isso? O que a yoga me ensinou. E o segundo é A Conexão,
que é um livro... Aliás, o senhor já fez um conversatório aqui com a gente sobre a conexão. Sobre a conexão. Podemos fazer outro, que já tem muito tempo que ele fez sobre... E é um assunto muito até atual nesse processo de transformar... aqui, olha, Luciano, obrigada, Luciano. Ele achou pra gente as duas coisas principais que eu estava falando. Do lado direito, vocês vão encontrar a capa do livro, A Conexão, né? E do lado esquerdo é a capa do CD, Relaxamento Consciente. São realmente excelentes, todos dois. A Conexão é uma leitura maravilhosa, com muito aprendizado, mas esse relaxamento consciente, o CD no caso, é como eu falei, não só para quem quer momentos de tranquilidade, de relaxamento, que está saudável, mas quer momentos de relaxamento, mas também para aquelas pessoas que estão com problemas de saúde e querem ter um auxílio nesse seu processo de cura, né? Então o CD vai ser muito útil, vai ajudar muito mesmo, né? Então vamos à frente, professor. Interrompi o senhor novamente, mas vamos lá. O senhor não perdeu o fio da meada, não muito perdeu. Muito obrigado por essa recomendação às pessoas, né? Agradeço muito, né? Mas voltando aqui à nova idade, né? Nós temos aí um jovem vertendo um cântaro com água, né? E aqui está amarelo, que é uma água solar, né? Trazendo do cosmo essa sabedoria do cosmo novamente para nós, dos antigos, né? E é interessante ver no zodíaco, por exemplo, dos 12 signos, que nós temos 3 signos que são humanos, os outros são representados por animais, né? Mas o primeiro signo humano é o de Gêmeos, que são 2 crianças gêmeas, né? É o primeiro signo humano. Depois vem o segundo, que é a Virgem, que é representado por uma mulher, né? E o terceiro é justamente Aquário, que é o filho do homem. O filho do homem, como cita Mateus no capítulo 24, se não me engano, ele fala disso. É o filho do homem. É a figura disso. Então são os 3 aí. A criança, a mulher e o filho do homem, né? E essa parte aí está em Mateus 24, acho que é o versículo 30, se não me engano, que ele fala disso aí. Quem está acostumado a ler a Bíblia, conhece ou já leu, vai ver isso lá, né? E é um fato, e nós temos aí umas reflexões, principalmente sobre, mas já está na hora, né? Ainda dá um tempinho, sobre as mulheres, né? Que é um momento assim de reflexão em relação à mulher, porque a mulher tem que também está passando por uma mudança muito grande, muito grande. A mulher passou por períodos assim de muitas acusações, muita censura que o homem fazia, né? Durante séculos. Ele usou e abusou da autoridade que ele tinha, criou aquele machismo, né? Bom, isso aí, e colocou a mulher ao serviço dele, né? Mas, e foi negligente, se tornou negligente, egocêntrico, injusto, violento, cruel até, né? Com a situação, mas a situação está mudando. Hoje as mulheres estão ascendendo socialmente, né? Nós estamos vendo aí muitos casos que estão surgindo agora, por exemplo, de assédio sexual no mundo inteiro. As mulheres estão tendo coragem de revelar isso. Na verdade, não é que estejam aumentando os casos. Eu penso isso. Na verdade, já existiam, só que não se falava. Já existia. Isso, né? E não se falava. Por isso parece que agora tem mais. Né? Parece, mas não então, não. As mulheres estão tendo, que nem só está falando, estão começando a ter coragem, né? Pois é, para se colocar. Falar. E aí tem uma coisa que elas têm que fazer,
Quer dizer, vou dizer isso com certo cuidado, porque não sei se vão concordar comigo, né? Concordar com os sábios, né? Que falaram isso também, né? Que a mulher tem que se mostrar generosa e perdoar o homem. Aí só que muitas vão quando dizer, o professor diz perdoar, é ele não está aceitando aceitar. Perdoar é diferente de aceitar. Exatamente, é diferente. Perdoar, eu falei isso né? num programa recente, que a questão é que quando você não age dessa forma, você tem uma ação reativa, no caso da mulher, ao que o homem faz. E isso não é o correto, só vai prejudicar mais ainda a mulher. Mas é ter uma ação que seja uma atitude. Isso ela tem que ter. Né? Nem que seja interna, Se possível, externa também. Uma vez que a, Se possível, que a externa mulher, também. Uma vez que a mulher é mãe, se torna mãe, né? Ela revela a vida, o homem não, né? Então a mulher é mãe e ela está muito ligada ao amor, ao lado emocional. A amorosidade. A amorosidade, né? Então, mesmo que ela não consiga ajudar o homem, né, a mudar um pouco, a desenvolver um amor, ela precisa cuidar dos filhos, por exemplo. Né? Já que se não tiver muita dificuldade com o homem, pelo menos, né, dar muito amor e preparar os filhos para que eles cresçam com os filhos homens, né, principalmente, né, para que eles cresçam com uma outra mentalidade, com uma outra atitude diante da mulher. Quando a pessoa tem esse modo de ser, de perdoar, né, de amar, ela deve tomar uma atitude, só que essa atitude vai ser uma atitude que vai gerar resultados positivos. Mesmo porque se ela se encolher e se calar, ela não vai estar criando adequadamente os seus filhos. Mas se ela tomar uma atitude amorosa e positiva, aí sim ela vai estar ajudando não só quem cometeu o erro, mas também está ajudando os seus filhos a se criarem pessoas amorosas e de atitude, não pessoas medrosas. Né? Exatamente. Então a pessoa quando ama, ela também não tem medo, né? Ela tem atitudes sempre que são positivas. Né? Então essa é a grande diferença. Você quando recua, você tem medo, você também não está dando bom exemplo. Né? Você não está dando um exemplo de vida. Quem tem medo não vive. Eu sempre digo isso. Quem tem medo morreu, só não foi enterrado ainda. Então tem que ser uma atitude positiva, né? Tem que ser uma atitude amorosa, que fatalmente a pessoa, de uma certa forma, ela está perdoando, ou seja, ela está entregando na mão de Deus a atitude que a pessoa teve com ela, né? E há uma tendência, assim, porque pelo que a gente às vezes assiste, há uma tendência da mulher se tornar agora revoltada e contra o homem, totalmente contra o homem. Isso que não é produtivo. Agredi-lo até, né? Levá-lo à prisão e tudo, tem essa atitude. Né? É uma mudança até compreensível, né? Que passou de um estado, de repente, para outro estado, que eu posso agora fazer isso, então eu tenho poder e tal. Mas a mulher uma das vocações da mulher é ser educadora do homem. Né? Educadora do homem. Que com seus pensamentos. Que responsabilidade! Né? Com seus pensamentos, com suas atitudes, com seus olhares, né? Ela deve incitá-los a levar a cabo os atos mais nobres e generosos, né? Deve incitá-lo a fazer isso. Gente, nós estamos terminando nosso programa e o senhor está terminando com chave de ouro, né? Isso com essas recomendações todas, realmente é um término com chave de ouro. Isso aí. Então, o que ela tem que fazer, esse movimento no início assim, mas a mulher vai, por natureza, ela vai reconhecer isso e ela vai ajudar o homem a se equilibrar. Já está acontecendo um pouco isso aí, um pouco. Trazendo harmonia. Precisa acontecer mais, né?
E ela vai crescer muito e vai se desenvolver muito nessa era de Aquários. Né? Esperamos isso aí, né? Aguardamos Isso aí, isso. professor. Porque no momento muitas se percebe assim, que muitas mulheres assim estão se embelezando, porque era o que o homem naquela época esperava, né? Então se embelezando e trocando cada dia outra vestimenta e tudo, sempre uma coisa por fora, né? Uma aparência externa, mas continua aquele movimento antigo. Temos que mudar isso. Começar um Tem trabalho que haver interno, uma mudança interna, subjetiva, né? Para haver um equilíbrio maior e um respeito maior em ambos os seres. Né? Isso aí. Então, como eu disse, professor, nós estamos terminando por hoje o nosso programa. O senhor terminou com chave de ouro, né? Precisamos encontrar o equilíbrio, a harmonia. E como o professor disse, a mulher é um agente poderoso nesse caminho, né? Que pode ajudar muito a trazer esse equilíbrio, essa harmonia para a humanidade, né, professor? Professor, se o senhor quiser dizer mais alguma coisa, pessoal? Apenas agradecer e dizer que... Vamos voltar com o nosso conversatório, inclusive falando sobre a conexão, porque é um assunto fantástico, né, que o professor coloca maravilhosamente bem. E eu acho que vai ajudar até nesse processo de transição, como uma ajuda para a nova era, né? Vai ser uma coisa muito boa. Nós agradecemos muito, professor. Esse conversatório foi muito bom, aprendemos muito, né? Eu agradeço a sua participação. Lembramos a vocês que as nossas reprises são segundas-feiras, às 9 horas da noite, às 21 horas, e quartas-feiras, às 5 horas da tarde, às 17 horas. Né? Contamos sempre com vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês. Até o nosso próximo programa. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Muito obrigado a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry.